janela. Ana Luísa. Pessoal, vamos começando então aqui, ó. Eu já fiz um resumo aqui para a gente falar um pouquinho dos organoides citoplasmáticos. Nós já começamos a falar na aula passada, aí eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês sobre alguns organoides que nós colocamos no quadro para vocês, explicando como é que era a mitocôndria, como é que era o processo de respiração celular, como é que era o cloroplasto, tá? No final da aula eu passo isso aqui, não precisa anotar aí não, que eu passo para vocês, aí vocês colam no caderno, faz aí como é que vocês acharem melhor, pensando já nas nossas provas do terceiro bimestre, né? Provas presenciais emocionantes que nós estaremos de forma presencial e aplicando provinhas em vocês. Então, olha só, quem são os organoides citoplasmáticos? Então, os organoides citoplasmáticos, eles compõem o que nós chamamos de morfoplasma. É a parte sólida de uma célula, tá? Então, numa célula eucariótica, você tem a parte líquida, que a gente chama de citosol, que é formada ali por, basicamente, água. E nessa água nós temos, então, imersos os organoides fundamentais, que compõem essa célula. Então, a gente vai ver aqui alguns organoides que ainda eu não falei, alguns também que eu já falei. E um detalhe interessante, como é que surgem a maior parte dos organoides? Todos os organoides que a gente enxergar dentro da célula, com exceção ao cloroplasto e à mitocôndria, que envolve um aspecto evolutivo, que a gente chama de endossimbiose, foram bactérias que foram fagocitadas pelos primeiros seres primitivos que existiam no mar. Tirando os dois, que envolvem endossimbiose ou fagocitose ou englobamento de bactérias primitivas, os demais, tá, organoides que estão presentes na célula eucariótica, eles são derivados de transformações das membranas. Ou seja, lembra que na aula passada eu tive a oportunidade também, ou nas aulas passadas, de falar bastante para vocês de membrana plasmática. Quais são as características, quais são as funções dessas membranas. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar um pouquinho com membrana. Então, ó, essa membrana, depois do surgimento dela numa célula vegetal, ela passa por uma série de transformações. E nessas transformações da membrana surgem, então, esses órgãozinhos, que a gente chama de organoides, pequenos órgãos, tá? Da célula. E esses órgãos têm função direcionada dentro da célula. Aí você tem, a gente vai ver o retículo endoplasmático para empacotamento, você vai ver o ribossomo, que a gente já falou sobre ele, que está relacionado à síntese de proteína, tá? Aí você vai ver o cloroplasto, fotossíntese, mitocôndria, respiração, lisossoma, fabricar enzimas para que ocorra o processo de digestão celular. Então, cada organoide desse tem uma função específica para você guardar. Então, a gente vai falar aqui sobre as membranas. Então, você tem membranas externas que formam endomembranas, ou seja, membranas endo significa interno. Exo, óbvio que você já sabe disso, lá com a professora Ana Lu, língua portuguesa, exo significa membrana externa. Então, ó, você tem um agrupamento aqui de membranas internas, e a partir desse agrupamento de membranas internas, você vai ter uma série de modificações que vão originar, a partir dessas membranas, os componentes que nós chamamos de componentes citoplasmáticos. E esses componentes citoplasmáticos, eles podem formar uma rede que vai transportar substâncias, tá? Então, vai empacotar substâncias, vai sintetizar substâncias. Que substâncias são essas? Substâncias que nós estudamos lá no caderno 1. Vamos citar algumas? Proteínas, tá? Gorduras, que são os lipídios. Então, eles têm essa capacidade, celulose, alguns carboidratos, no caso da célula vegetal. Então, ele tem essa capacidade de produzir, empacotar, delivery, tá? E distribuir, que é o delivery. Aí vai transportar pela célula. Nossa, Zé, que legal. Então, nós vamos ter aí vários organoides derivados dessa membrana. Sim, nós vamos ter, tá? Vários organoides.
E a própria membrana que nós chamamos de carioteca, que é aquela membrana que delimita, por exemplo, o núcleo, é uma dessas derivações. Nós vimos que na célula procariótica, nós não tínhamos aquela membrana que definia o núcleo que fica exatamente no centro da célula vegetal e fica mais deslocado para a periferia na célula animal, o núcleo que fica no centro da célula animal e mais deslocado para a periferia na célula vegetal, tá? Porque a célula vegetal, nós vimos que na posição central dela, nós vamos ter ali os grandes vacúolos que ocupam a célula. E esses grandes vacúolos, nós vimos que eles servem para regular a entrada e a saída de substâncias na célula. E além dessa regulação osmótica, que a gente chama, ou osmorregulação, ele serve também para armazenar substâncias, essências, que vocês utilizam aí para fazer perfume, vocês não, a indústria farmacêutica, né? E também são utilizados, tá? Para a formação aí de medicações. A maior parte dos medicamentos que nós temos, eles são de origem vegetal. Então, eles são muito utilizados aí na elaboração de medicações. Então, nós vamos ver aqui algumas organelas, como, por exemplo, a carioteca, os lisossomos. Lisossomos são legais, porque eles são produtores de enzimas que atuam dentro do vacúolo digestório, que vai digerir corpos estranhos. O que é um corpo estranho? Imagina em algumas células nossas do sistema imunitário, como os leucócitos, que são os glóbulos brancos, imagina que ele se depara ali com um vírus. Ah, Zé, esse vírus ele pode ser, sei lá, um SARS-CoV-2? Pode. E esse SARS-CoV-2, ele tem um detalhe legal, tá? Ele, na primeira linha de defesa do seu organismo, nosso organismo vai tentar aniquilar esse vírus. Então, como é que o nosso organismo vai tentar aniquilar? Vai tentar englobar esse vírus e vai tentar digerir. Então, qual que é o problema? Muitas vezes você tem sucesso em fazer isso, ou outras vezes você não tem tanto sucesso. Quando você não tem tanto sucesso, o vírus ele tende a replicar dentro do seu corpo, tá? Aí você tem então a instalação da doença. E essa doença, pelo fato de você estar doente, você tem uma resposta. Ô, gente, foi só pra mim que travou? Não, foi pra todo Pra mundo. mim também. Pra mim também. Será que ele viu que ele caiu? A internet aqui está normal, agora liberei o microfone, eu vi que eu caí. Ah, caí no chão. Olha só, aí está a Sofia, meu. Oi. Ih, a internet foi de novo.
Alguém sabe qual que é o horário normal dessa aula? Se é 2h20 ou 2h30? É 2h30. Ah, tá. Mas ele começou Pra 2h30. mim era 2h20. Não, Então, ele ficou até que você pode esperar uns minutos. eu acho que aqui no horário tá 2h30. 2h30. É, tá. Pra falar a verdade, eu tinha até esquecido que tinha aula de tarde hoje. Eu quase esqueci, só que a hora que eu falei tchau pra ele, aí ele falou, a gente se vê daqui a pouco, aí que eu lembrei. Eu fui lembrar na hora que ele enviou o link mesmo. Nossa, gente, eu tô com medo da prova da Vivian. Ô, Amanda, ô, Pedro, você já fez a prova da Vivian? Já, né? Já, e tava muito difícil. Ai, gente de Deus, que medo que eu tô de fazer esse negócio. Mas tava muito difícil, Deus, mas a Bíblia disse que ela ia Muito fazer difícil. fácil. Tava muito difícil mesmo. Ela falou que ela ia fazer fácil, que sacanagem. Ela falou pra gente também, fácil. mas chegou lá, não tava fácil não. Vocês demoraram duas aulas pra fazer mesmo? Eu demorei Sim. mais que as 2 aulas, eu saí de lá, era 12h30 e ainda não consegui fazer umas questões. É verdade. Nossa, Gente de Deus, que medo. agora até eu fiquei com medo, Deus. Mas assim, se você pedisse ajuda, ela ia lá te ajudar e tal, ou não? Não, minha filha, a gente fez na aula do Eduardo. O Eduardo que olhou a prova pra gente lá no primeiro horário, no penúltimo horário. Nossa, Depois, no a último, gente foi vai a fazer na Bia. aula A dela. Vivian foi lá, acho que 2 ou 3 vezes só, e passagem, assim, de 10 minutos. Eu acho que a gente vai fazer na aula dela. Não, acho que vai ser igualzinho fez com a gente. É, porque vai ter a de inglês e depois Não, mas é porque, tipo, ela não falou pra gente que não. Ela falou que não vai ter revisão pra gente, porque a gente ia fazer a prova no horário de aula dela. Não, só se ela trocar com o Eduardo igualzinho ela falou que ia fazer com a gente, entendeu? No horário dela, que é antes do Eu pátio, espero que ela fazer a faça prova do isso. Eduardo. E no horário do Eduardo, fazer a prova de matemática. É. E a prova de inglês tava tranquilo? Mais ou menos. Ai, Deus. Zé, não tá saindo Ô Zé, a som gente do não vai te microfone. escutando. Não estamos não, Zé. A gente não tá ouvindo. Não. Não estão vindo, né? Aí, agora foi. Agora foi. Tá. Ai, esses negócios aqui, eu vou te falar, tem hora que dá uma canseira na gente, que eu vou te falar, viu? O computador resolve atualizar justo na hora da aula e pega e não fala nada, não, já atualiza direto, fecha aqui e atualiza direto. Mas eu estava falando para vocês do SARS-CoV-2. Então, olha só, eu que eu estou no outro computador agora, não dá para eu abrir aquele documento que estava aí. Mas quando a gente fala no SARS-CoV-2, quando você está diante, por exemplo, de um problema imunitário, quais são as células do teu organismo que vão atuar para combater aquele vírus? Então, diante de um vírus, diante de uma bactéria, você tem algumas células específicas, e essas células são os leucócitos. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, tá?
O que acontece? O organismo ele vai engolir essas células, vai engolir esses componentes citoplasmáticos, essas organelas que nós chamamos, tá? Vão engolir, basicamente, a partir de vacúolos, a partir do fagossomo, vai engolir, basicamente, o agente estranho que está provocando a infecção. Pode ser o SARS-CoV-2, que é o agente estranho que provoca, que a gente conhece que provoca a COVID, tá? Então, engoliu, então você vai ter que digerir, né? Então, como é que a célula ela realiza a digestão desse corpo estranho que está entrando na célula? Como é que ela vai conseguir, então, conseguir digerir esse corpo estranho? Ela vai ter que produzir enzimas digestórias. E a parte da célula que produz enzimas para digerir o corpo estranho, nós chamamos essa parte da célula aí de lisossomo, tá? Os lisossomos é igualzinho ao nosso tubo digestório. Ele libera enzimas e essas enzimas aqui são levadas para a região do tubo digestório, do interior da célula. Então, dentro da célula, o local que ocorre o processo de digestão, você tem, então, vacúolos e dentro desses vacúolos são derramadas enzimas. Quando a sua enzima que é produzida ela é eficiente para conseguir digerir aquele corpo estranho, então ela pode, por exemplo, digerir um vírus, ela pode, por exemplo, digerir uma bactéria, tá? Aí vai depender da tua condição de imunidade. Então, por isso que tem pessoas, muitas vezes, que ao contrair uma doença, e agora fala-se muito na Covid, né? Aí o pessoal fala assim, ó, a pessoa está assintomática. Por que ela está assintomática? Porque, na verdade, o sistema imunitário dela está reagindo bem com relação a essa doença, e ao reagir bem, a pessoa não tem sintomas, porque o organismo consegue neutralizar. E o local do organismo que está acontecendo essa neutralização dos sintomas é exatamente no local que diz respeito aí aos vacúolos, onde ocorre a digestão, tá, intracelular. Ah, então, Zé, está acontecendo a digestão, eu estou conseguindo, então, neutralizar esse vírus, essa bactéria. Sim, por que você está conseguindo neutralizar? Uma das razões é que na célula você tem os lisossomos que produzem enzimas para matar, literalmente, esse vírus, ou essa bactéria que está provocando uma infecção, um agente fúngico, tá? Ou algo do tipo. Além dos lisossomos, então, que estão relacionados aí com a digestão dentro da célula, então, quando a gente fala de digestão dentro da célula, a gente está falando de digestão intracelular, dentro da célula. Nós vamos ter aqui também essa rede de canais que se formam dentro da célula. Vou mostrar para vocês daqui a pouco, a gente chama de retículo endoplasmático, tá? Então, ó, só para você enxergar aqui, ó, você tem uma rede de canais aqui dentro da célula que ela vai servir basicamente para transportar substâncias produzidas pela célula. Uma das substâncias comuns que são produzidas pela célula a partir dos ribossomos encontra-se nesse retículo endoplasmático que a gente chama aqui de rugoso, ou também conhecido como granular. Tá? E uma dessas substâncias tão famosas aí são as proteínas. Então você tem, olha só, você tem proteínas na nossa célula que são produzidas na região que nós chamamos de nucleolo, lá onde você tem dentro do núcleo, que nós chamamos de nucleolo, você tem ali ribossomos, que sintetizam inclusive o RNA, e nós já estudamos sobre ele, aliás, até caiu na prova de vocês, tá? Você tem alguns ribossomos que são ribossomos livres no citoplasma. Esses ribossomos livres também têm a prerrogativa de sintetizar proteínas. E você vai ter também, tá? Além disso tudo, dentro do retículo endoplasmático, que nós chamamos de retículo endoplasmático granular ou rugoso, você vai ter estruturas ribossômicas que têm também a capacidade de sintetizar proteínas. Então, um detalhe legal, Zé, então esses ribossomos, eles são bastante importantes na célula com a sua atividade de síntese proteica, né? Sim, são muito importantes na célula. Então, ó, o retículo endoplasmático, que está relacionado não só com a produção de proteínas, mas está relacionado também com a produção de lipídios, eles são fundamentais.
Qual que é o formato dele? Você tem uma rede de pequenos tubos, a gente vai chamar de túbulos, tá? E bolsas achatadas que realizam um processo que nós chamamos de delivery. O que é delivery? Transposição, entrega, distribuição. Isso nós chamamos de delivery, tá? Brown, fica quieto aí. Brownie. Brown. Pode parar. A Brown é terrível. Olha só. Então, você tem, então, esses microtúbulos que distribuem a partir do retículo. Aí você tem dois tipos de retículo. Nós vamos ter aqui o retículo rugoso e nós vamos ter aqui o retículo liso. Então, aqui já está bem simplesinho para vocês, tá? Então, aqui você pode escrever assim, ó, RER, que é retículo endoplasmático rugoso, ou você pode encontrar aqui com um Gzão no fim aqui, tá? Retículo endoplasmático granular. Tanto faz. Esses grânulos é exatamente a presença de ribossomos na parte interna do retículo. Se tem ribossomo, qual que é a função deles? A função dele é produzir e distribuir proteínas. E as proteínas, elas são essenciais. Nós já estudamos sobre proteínas, nós vimos que elas são essenciais para a formação do nosso corpo. Então, o nosso corpo, em grande parte, ele é formado por matéria orgânica, e essa matéria orgânica, a nossa carne em si, ela tem constituinte, tem formação proteica. Então ela é importante para sintetizar proteína, para produzir proteína? Sim, muito interessante, tá? Produz proteína e libera a proteína no lúmen celular, que nós chamamos de citosol, tá? Então, Zé, ele é fundamental? Então, se você pegar, por exemplo, um órgão nosso, que ele é fundamental na produção de proteínas para o nosso corpo, de uma forma geral, nós temos, por exemplo, o fígado. Então, o fígado, ele vai produzir, sim. Então, o fígado, quando ele vai mal, devido a ele ter uma infecção no fígado, e tem uma cirrose hepática, por exemplo, a gente fala de cirrose, às vezes o pessoal acha que cirrose é só para quem bebe muito. Não necessariamente, tá? A pessoa pode ter cirrose medicamentosa. A pessoa que, às vezes, é submetida a um tratamento contínuo de uma medicação, que ela precisa tomar aquela medicação, ou pessoa que, às vezes, até mesmo toma muito antibiótico, precisa tomar muito antibiótico para combater uma determinada infecção, ela pode, com o passar dos anos, ter cirrose hepática, tá? Que é inflamação do fígado. E esse tipo de situação, essa inflamação do fígado, nem você pega, por exemplo, vou citar um exemplo na sala de vocês aí. Quem que é o exemplo que eu vou citar? Ana Luísa Rezende, tá? Você já viu que a Ana Luísa Rezende, ela é bem amarelinha? Já viu? A cor dela é bem amarela. Você vai no espelho para você ver o seu olho. Olha o olho aqui, ó, essa parte branca do olho, tá? Veja se o seu olho ele tem uma tonalidade mais amarelada. Ô Zé, se tiver muito amarelo, tem pessoas que têm uma característica de ter o olho um pouco mais amarelo. É até normal. Mas tem pessoas que o olho é amarelo de uma forma anormal. O que pode ser isso? Isso pode ser algo que nós chamamos de icterícia, que vai ser o amarelecimento desse branco do olho. E do corpo também, se fica com a pele mais amarelada, tal, é só você olhar, olha bem para... É isso que o bebê tem que tomar banho de sol quando nasce? Isso, exatamente, criança. É a icterícia. A criança nasce com aquele amarelão, você tem que colocar banho de sol e também, se possível, quando ainda está no hospital, sabe aquela lâmpada fluorescente? Tem que deixar a criança debaixo daquela lâmpada. Aí fica uns dias internada, né? Isso, exatamente, exatamente. Isso aí, Sofia. Ó, fica uns dias internadas, por quê? Porque os glóbulos vermelhos não estão completamente amadurecidos. Aí ela tem que passar pelo processo de amadurecimento. Coisa de 7 dias, no máximo, resolve, tá? Talvez até alguns de vocês tenham tido isso na infância. Só que esse... Eu tive, por isso que eu perguntei. Então, isso é algo normal, tranquilo, você não tem nada, você faz parte. Aí, essa icterícia também é uma característica de quem tem febre amarela e quem tem cirrose. A pessoa que tem algum problema no fígado, ela começa a ficar amarela, tá? Zé, tá ficando muito amarelo, tem que ir ao médico. Pode ser um outro fator que ela está provocando esse amarelecimento.
Mas, normalmente, quando está com o fígado atacado, precisa fazer alguns examezinhos para ver como é que está o teu TGO, como é que está o teu TGP, como é que está o seu funcionamento hepático, tá? Se tiver algum probleminha, o médico trata, resolve, sem problema. E sempre observar o olho, tá? Essa parte do olho branca, observa se o seu olho ele está meio amarelado também. Pode ser um probleminha, pode ser, não quer dizer que seja, tá? Um probleminha hepático. A hepatite, ela fica tudo amarelo aqui, ó, parte de dentro do olho. E vocês sabem que hoje, um dos grandes vilões que nós temos é um vírus que provoca a hepatite C, né? E a hepatite C, ela não é só uma infecção sexualmente transmissível, que nem algumas pessoas pensam, né? Ela tem a capacidade de infestação 50 vezes maior do que a do HIV, só para você ter noção, tá? Então, a hepatite C, ela tem um detalhe legal. Não é legal, assim, não, né? Tem muitas pessoas contaminadas hoje, mas ela tem um detalhe fácil de você contrair. Através do quê? Copo. Se você pega um copo e esse copo ele está infectado, sair aqui, viu? Se esse copo está infectado e outra pessoa, ou não foi, principalmente copo de local público, o pessoal lava o copo de vidro, está no restaurante e tal, se não foi bem lavado, só do contato com a boca você pode pegar o vírus. E a hepatite C, ela não tem cura, tem tratamento, tá? Então, você vai tratar ao longo da vida e quando você tem uma debilidade imunitária, a doença vai judiar mais. Então, tomar cuidado com o fígado e com o retículo endoplasmático das células do fígado. As células do fígado são conhecidas como hepatócitos. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Não confunda muitas vezes que eu falo, fulano está com cirrose. Quando eu falo que fulano está com cirrose, a gente já tem um preconceito que acha que é porque é bebida alcoólica. Pode ser. Uma boa parte da cirrose que você tem diagnosticado, que está relacionado com retículo endoplasmático, está relacionado com bebida alcoólica. O álcool ele vai endurecendo o fígado, e o fígado, as células do fígado vão perdendo a capacidade de produzir proteínas, tá? Ah, Zé, então pode estar relacionado? Pode estar. Mas pode estar relacionado também com excesso de medicação. Muitas vezes a pessoa toma excesso de medicação porque é hipocondríaca, é o caso, por exemplo, da Ana Luísa Rezende, né? Que ela tem esse negócio de mania de doença. E outras vezes a pessoa toma medicação, tá? Porque precisa tomar medicação. Às vezes a pessoa tem lúpus, tem algumas doenças autoimunes, e a pessoa tem que tomar corticoide a vida toda. Às vezes até incha, né? Incha, mas não tem jeito, tem que tomar mesmo, tá? Então depende. Então aqui você tem um dos centros de produção de proteínas e distribuição de proteínas no seu organismo, que é o retículo endoplasmático granular ou retículo endoplasmático rugoso, tá? Aí você vai ter o liso. E o liso, Zé? O liso, ele é diferente, ele não tem ribossomo. Ele não vai ter o local onde você tem a síntese da proteína. Ah, eu não tenho? Não tem. Mas só que ele tem, então, outras funções interessantes. Então, ele não produz proteína? Não, ele não produz proteína. Mas por que ele é importante? Ele vai sintetizar outras substâncias? Vai sintetizar outras substâncias. Por exemplo, algumas gorduras, tá? Como colesterol, como nós estudamos. Tá? Então, você tem os colesteróis, que são colesteróis bons, que é o HDL, você tem colesteróis que entopem as artérias, que nós já estudamos, que é o LDL, tá? Eles estão relacionados, muitas vezes, à síntese lipídica a partir do retículo endoplasmático liso, certo? E outra coisa também, algumas substâncias tóxicas que passam no nosso organismo, elas passam diretamente no nosso fígado. E ao passar no nosso fígado, o fígado que ele é responsável por estabelecer uma situação melhor do nosso corpo. Então, ao passar pelo fígado, essa substância ela consegue, muitas vezes, ser eliminada. Quem que vai ser a parte da célula dos hepatócitos, que são as células do fígado, que atuam na eliminação dessa substância? Então, nós vamos ter aqui, tá, também a ação fundamental do retículo endoplasmático liso,
que nós chamamos de réu. E outra coisa, tem um elemento no nosso sangue que ele fica armazenado muitas vezes no retículo, que ele é fundamental para a contração muscular. E esse elemento nós chamamos de cálcio. Ah, o cálcio, Zé, que você falou hoje, o cálcio lá, o cálcio mais 2, que forma o íon, ele fica ali armazenado e na hora da contração muscular, se faltar os íons sódio, potássio e cálcio, você tem cãibra muscular. Já viu que o pessoal fala para você assim, você está passando por cãibra, está te dando cãibra sistemática porque você está fazendo muito exercício físico em academia, aí você tem que comer banana e tal. Por que você tem que comer banana? A banana é rica em potássio, é rica em cálcio, é rica em magnésio. Como ela é rica em sais, o que acontece? Você está repondo um sal mineral que atua na contração. E esse sal mineral, ele é armazenado no retículo endoplasmático liso, tá? Ah, Zé, então ele é armazenado? É. Mas agora, presta atenção aqui. Então, uma hora ele é armazenado, outra hora ele é eliminado, tá? Como é que nós estabelecemos essa situação? Esses produtos que são armazenados, que são eliminados, aonde que eles vão ser agora, então, empacotados? Aí nós vamos ter um outro organoide, que a gente vai chamar aqui de complexo de Golgi, tá? Então, ó, todas as vesículas que estão saindo, tanto do retículo endoplasmático granular, quanto do retículo endoplasmático agranular, ou seja, liso, para onde que elas vão? Qual o destino que elas vão alcançar daquilo que elas estão produzindo? Qual o destino das gorduras que o retículo endoplasmático liso está sintetizando? Qual o destino das proteínas que o retículo endoplasmático granular está, então, sintetizando? Então, para onde que elas vão ser transportadas? Quem que vai organizar tudo isso? Tá? Quem vai organizar tudo isso é o nosso complexo golgiense, que no vegetal, nós chamamos esse complexo de Golgi, nós chamamos de dictiossomos, tá? Que é um complexo de Golgi de uma forma mais simples do que a célula animal. Então, para que ele serve? Tá? Ele vai organizar, empacotar e etiquetar. Então, ele vai preparar tudo isso que é produzido nos retículos para que eles sejam, então, o quê? Distribuídos. Então, esse empacotamento e esse delivery, essa distribuição é comandada pelo complexo de Golgi, Zé? Beleza, é comandada pelo complexo de Golgi. E aqui, ó, só para você enxergar aí, ó, eu tenho o complexo de Golgi aqui ampliado em 100 nanômetros no interior da célula. Aqui fica o meu complexo de Golgi. Ah, que legal, Zé. Pois é, ele que vai realizar aqui o empacotamento, tá vendo? Ele que vai finalizar todo o processo aqui de empacotar e distribuição. Então, ele é um centro de distribuição de elementos que são produzidos na célula, tá? Sejam elas aí proteínas, sejam elas aí substâncias que têm ação, né? Tem algumas proteínas que têm ação enzimática, e essas proteínas, muitas vezes, elas são sintetizadas no retículo rugoso, são transportadas posteriormente para o complexo de Golgi e chega aqui até o lisossomo. E aqui ela vai formar, então, as enzimas digestórias, tá? Que vão atuar aí no processo de quebrar partículas maiores em partículas menores, que é o processo da digestão celular, ou até mesmo no processo de aniquilamento, como eu disse agora há pouco, de toxinas que estão dentro da célula, tá? Então, esses lisossomos, eles são fundamentais para a reciclagem de alguns elementos presentes na célula. Se você analisar aqui, ó, olha que detalhe legal, ó. Aqui você tem uma célula. Essa célula aqui, ó, ela está se deparando aqui com um patógeno. O que é um patógeno, Zé? Um patógeno é um corpo estranho. Esse corpo estranho aqui, ó, como eu disse agora há pouco, ele pode ser uma bactéria, tá? Pode ser um fungo, pode ser um protozoário,
pode ser um vírus, isso é um patógeno. É um agente patogênico, é um agente que pode desencadear alguma doença nos animais, de uma forma geral, e até mesmo nas plantas. Então, o que o organismo ele faz quando ele está diante de um patógeno? Olha a célula aqui, ó. Primeira coisa que a célula vai fazer, ela vai englobar essa partícula sólida. Quando ela engloba essa partícula sólida, isso ela pode fazer, por exemplo, através de falsos pés, que nós chamamos de pseudópodos. Então, aqui ela englobou a partícula sólida, e essa partícula sólida aqui começa a entrar na célula. Esse processo de englobar a partícula sólida, nós temos um nome específico. Você vai lembrar que, sei lá, vocês viram em algum lugar aí do ensino fundamental 2, conhecido como fagocitose. O que é a fagocitose? É a capacidade da célula englobar partículas sólidas. E à medida que essa partícula sólida, que é um corpo estranho, que a gente chama de antígeno, ou de elemento corpo estranho, como patógeno, ela vai ficar aqui dentro da célula, aqui, vai formar uma vesícula, tá vendo aqui, ó? Forma uma vesícula para englobar esse corpo estranho que a gente vai chamar de fagossomo, produto da fagocitose da célula. Aí você tem aqui, ó, uma estrutura conhecida como lisossomo, e essa estrutura, ela vai liberar, aqui, ó, vai liberar enzimas digestórias que vão se fundir ao vacúolo, ao fagossomo. Aí, quando essas enzimas se fundem, aí você vai ter a formação aqui do vacúolo digestório. Aí, cada enzima dessa, que é uma proteína, que a princípio foi sintetizada no retículo endoplasmático rugoso e posteriormente empacotado, tá? No complexo de Golgi, ela vai agir sobre essa estrutura aqui, sobre esse patógeno, e vai digerir esse patógeno. Ou seja, em outras palavras, ela vai aniquilar. Tá vendo que esse patógeno aqui, ó, ele é grandão, agora ele foi digerido, ó, dentro da célula? Essa célula aqui bem podia ser uma célula de um glóbulo branco, de um leucócito, por exemplo. Aí o que vai acontecer, ó? Esses resíduos que estão aqui, ó, eles vão ser liberados para o meio externo. Esse processo da célula fazer, vamos chamar aqui de defecar, ela vai fazer cocô. Isso aqui nós chamamos de defecação celular, tá? Ou também conhecido como plasmocitose. Plasmocitose ou defecação celular. Então, a célula englobou, a célula digeriu e a célula expeliu aquela eventual toxina ou aquele eventual micro-organismo que provoca doença que estava penetrando no seu interior. Então, expeliu para o meio externo. Plasmocitose, ou também conhecido como defecação celular, tá? Ela vai fazer o seu cocôzinho aqui, beleza? Então, tá aí, você tem um fagossomo, ele vai explicar. Dos vacúolos, eu já expliquei para vocês na aula passada. Nós vimos, então, aqueles grandes vacúolos, regulação osmótica, né? E para reservar várias essências, principalmente eles estão presentes na célula vegetal. As mitocôndrias, nós também falamos na aula passada, está relacionada à respiração celular, tá? Então, a parte aeróbia, na presença de oxigênio da respiração celular, ela vai acontecer dentro das mitocôndrias. Aí nós vimos que nós temos 4 etapas aqui, nós temos a glicólise, nós temos o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, mas isso nós falamos na aula, no quadro da semana passada. E só para você enxergar aqui como é que é a estrutura que nós chamamos aí da mitocôndria. Olha que legal aqui, ó. Olha onde fica aqui o DNA mitocondrial. Eu falei para vocês, passei no quadro isso, inclusive, que o DNA mitocondrial, ele é diferente do DNA da célula. Ele parece com o DNA de uma bactéria. Isso prova, tá, a nossa ancestralidade, segundo a teoria da evolução, basicamente, com as bactérias. Porque esse DNA aqui, ele é idêntico ao DNA das bactérias. Ele foi preservado ao longo do tempo. Ele não mudou. E outra coisa que eu falei para vocês, na hora da fecundação, espermatozoide e ovócito, o DNA mitocondrial do espermatozoide,
ele é totalmente erradicado, ele é totalmente degenerado dentro do ovócito, quando ocorre a penetração do ovócito, do espermatozoide, a cabeça do espermatozoide, o acrossomo no ovócito. Então, ali ele é totalmente degenerado. O DNA que permanece ali, ó, é o DNA do ovócito. Nossa, Zé, o DNA do ovócito? Exatamente, o DNA do ovócito. Então, esse é o DNA do óvulo da sua mãe que você recebeu. Então, quando a gente fala de DNA mitocondrial, sempre nós herdamos das nossas mães, sejam meninos ou meninas, não importa. Sempre a herança vem da mãe, tá? Dentro da mitocôndria, você tem a produção de DNA próprio, você tem aqui, então ela tem capacidade de se autoduplicar, você não pode esquecer disso. Ela tem a capacidade também de produzir proteínas próprias. Dentre elas, nós lembramos aqui dos citocromos, né, que tem a capacidade de transportar elétrons, que nós vimos também na aula passada. Então, aqui eu tenho o ribossomo próprio, tá? Aqui eu tenho a região das cristas mitocondriais, onde ocorre a cadeia respiratória, e aqui eu tenho a região que nós vimos também, que é conhecida como matriz mitocondrial, onde ocorre aqui uma intensa atividade proteica devido à permanência dos ribossomos. Na matriz ocorre o ciclo de Krebs e nas cristas a cadeia respiratória. Eu tenho uma dupla membrana, uma membrana externa e uma membrana interna, e aqui eu tenho um espaço entre as membranas, completado por água, tá? Por meio aquoso. Bom, Zé, então aí você tem então a famosa mitocôndria, né? Exatamente. Eu tenho aqui a famosa mitocôndria, que a gente já falou sobre ela. Falei também sobre os cloroplastos, que é a sede da fotossíntese. Eles não só absorvem luz, né? Mas também eles têm a prerrogativa, que eu desenho um cloroplasto, fica fácil para você enxergar. Eles não só têm a prerrogativa de absorção luminosa, mas eles têm a prerrogativa também de produzir açúcar aqui dentro. E nesses tilacoidezinhos que você está vendo no desenho, daqui a pouco eu já vou passar para vocês, tá? Os desenhos dessa aula, você tem aqui, tá, a clorofila aqui dentro para absorção de luz. E nessa região aqui você tem a matriz ou estroma, que você está vendo aqui, ó. Essa matriz ou estroma é onde ocorre a fase da fotossíntese que não depende da luz, depende de enzimas. É aqui que acontece, então, a síntese de enzimas, tá? Aí você tem as membranas internas e externas, que são as membranas que nós chamamos de membranas plastidiais. Nossa, Zé, então isso é muito legal, né? Bastante legal. E bastante simplesinho também. E aqui, ó, além dessas estruturas, nós vamos ter o núcleo, né? O núcleo aqui, ó, você vai ter o DNA, os cromossomos, a partir da cromastina, e dentro do núcleo você tem o nucleolo, e no nucleolo você vai ter aqui os ribossomos, tá? Nossa, Zé, então o núcleo, para que ele serve? Bom, se o núcleo ele abriga o material genético da célula, ele vai ser o elemento que vai coordenar as atividades celulares, tá? Ah, então o núcleo é que coordena todas as atividades celulares, exatamente. E ele apresenta também uma substância gelatinosa que parece com o citoplasma do núcleo, e essa substância gelatinosa, ela tem um detalhe legal, tá? É onde estão imersos a cromatina, de onde você vai subtrair um filamento de DNA, e aonde estão imersos também o nucleolo. Só para você enxergar aqui, ó, olha só o núcleo da célula. O núcleo ele tem uma série de poros aqui, ó, que permite o intercâmbio de substâncias, tá vendo? E quem que está agregado ao núcleo aqui, ó? O retículo endoplasmático. E essas bolinhas aqui no retículo endoplasmático, Zé? Isso aqui são os ribossomos, que a gente já falou para vocês aí relacionado à síntese proteica, tá? Ô Zé, e essas estruturas aqui, ó, meio que enroladonas aqui, são as cromatinas. São os filamentos que você vai tirar uma porção deles aqui, ó, do DNA, tá? Eles vão espiralar e formar o DNA. E se você tirar um pedacinho dele, você tem o que a gente chama de gene, que estabelece as características entre os seres vivos.
Aqui você tem o poro nuclear, que permite, então, o intercâmbio entre o núcleo e o citosol e o citoplasma. E aqui você tem a membrana que envolve o núcleo, e essa membrana aqui é conhecida como carioteca. Nossa, Zé. Então, não posso esquecer que o ribossomo está relacionado com a síntese de proteína, né, Zé? Sim, síntese de proteína, tá? Aí os cromossomos e o DNA, que a gente falou até bastante já com vocês, né? Caiu até na prova, falamos do DNA, falamos do RNA, tá? Então há uma relação direta, até porque uma das porções aí do DNA, dos ácidos desoxirribonucleico, é a porção dele rica em nitrogênio, que tem afeição direta por proteínas, tá? Então você tem aí o DNA, ácido desoxirribonucleico. Os ribossomos também nós já falamos. E aqui você tem, ó, a estrutura de uma cadeia peptídica, onde você tem o RNA mensageiro, o RNA transportador, que vai transportar as subunidades para que ele possa, então, produzir um aminoácido. E um conjunto de aminoácidos vai formar, então, uma proteína. Tá bem tranquilo isso aqui, bem bobinho, tá? Vou voltar aqui. Tá bom por hoje, então, né, pessoal? Coloca para mim aí, presente. Tchau, Zé. Até amanhã. Até amanhã, Ana Júlia. Tchau, Zé. Até mais, minha cara. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Prepare-se amanhã que vocês têm festa junina, né?